Saúde comigo, Dr. Rogério Curso Almeida. Até já. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando com muita alegria aí o nosso programa de temas. Chegando até você aí, Bem Saúde. E tá ali pra gente poder dar uma alegrada aí na nossa vida. Vamos de saúde com Rita Lee, começando o nosso Bem Saúde de hoje, exatamente 7 de novembro de 2022. Até já! Bem Saúde entrando aí na sua casa. Bom dia, bom dia. Com muita alegria. É isso aí, para a gente poder dar aí um bom dia muito caloroso, com muita alegria, energia, com alto astral, porque hoje está entrando aí na sua casa o nosso Bem Saúde. E a gente vai ter no primeiro bloco tema de área médica. A gente vai falar sobre uma doença que está surgindo aí em muitas pessoas. A gente vai saber o porquê, o infarto agudo do miocárdio. No nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente entra no tema de pediatria e a gente vai falar aí sobre urticária gigante. Você sabe o que é isso? Você vai aprender e vai ver também visualizações desta doença aí que pode chegar até o seu filho. É a urticária gigante. Gente, no terceiro bloco, a gente vai estar falando aí no E Agora, doutor, o que eu faço? Uma emergência médica aí, para a gente poder saber o que fazer nessas horas de aflição que às vezes alguns pais passam com os seus filhos. É a crise convulsiva febril. No nosso quarto bloco, a gente vai estar falando aí sobre algo muito importante que está ocorrendo aí nesses últimos dias. São as notícias da semana, o nosso Bem Saúde News. Nosso quinto bloco, a previsão do tempo para esta semana também. É o nosso previsão do tempo Bem Saúde. No nosso sexto bloco, a gente vai falar do nosso tema de autoajuda sobre algo que está cometendo muitas pessoas. Vira e mexe, a gente tem que ter voltando aí nesse tema. O tema de autoajuda de hoje, do Bem Saúde, é a ansiedade que acaba constituindo a depressão. E no nosso último bloco, a gente vai para o Bem Saúde News Music, tá certo? E vamos mostrar para vocês aí uma banda que nasceu em 1965, é o Gênesis, uma música Invisible Touch. Muito legal esse clipe aí que a gente vai estar passando para vocês. Clipe internacional, hein? E a gente dá também espaço aqui no nosso Bem Saúde para os clipes nacionais, com certeza. E a gente vai estar mostrando aí para vocês uma música muito legal, tema de uma novela que vai passar aí, não vale a pena ver de novo, O Rei do Gado, Orquestra da Terra. É isso aí, a gente vai estar mostrando para vocês. E é o nosso Bem Saúde de hoje, começando aí na sua casa, com muito alto astral, com muita energia, com um carinho todo especial para vocês. É isso aí, e a gente volta já já com o nosso Bem Saúde.
É o Bem Saúde chegando aí na sua casa. Primeiro bloco, já, hein? Não perca! Infarto agudo do miocárdio. A gente vai aprender um pouquinho mais aí sobre essa doença. Até já! Voltamos, e é o nosso primeiro bloco. A gente vai estar falando do tema de área médica. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Eu tenho visto uma incidência muito grande de infarto agudo do miocárdio, ataque cardíaco em pessoas jovens, até um pouco mais acima de 30 ou 40 anos de idade, chegando até 50, 60, mas está tendo uma incidência muito alta aí nesses últimos tempos. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí. A gente vai dar uma noção básica aí do que significa o infarto agudo do miocárdio. Popularmente conhecido, gente, como um ataque cardíaco, o infarto agudo do miocárdio, ele é um processo de morte do tecido, ou seja, uma necrose da parte do músculo cardíaco por falta de oxigênio, devido à obstrução de uma artéria chamada de artéria coronariana, tá certo? Esta obstrução ela ocorre em geral pela formação de um coágulo sobre uma área previamente comprometida por uma arteriosclerose, ou seja, uma placa de gordura, causando estreitamento dos vasos sanguíneos do coração, o que pode levar à morte súbita, tá certo? Gente, e o que significa o infarto agudo do miocárdio? O infarto agudo do miocárdio nada mais é do que causado, principalmente aí a gente chama de ataque cardíaco, é um processo de morte das células, de uma região do músculo do coração, como eu falei para vocês aí no início, tá certo? Devido à formação de um coágulo. A principal causa de infarto é a arteriosclerose, como eu falei para vocês, a arteriosclerose, que é a formação de uma placa de gordura que se acumula nas artérias coronárias, chegando a obstruí-las. Na maioria dos casos, o infarto ele ocorre quando há um rompimento dessas placas, levando à formação do coágulo e interrupção do fluxo sanguíneo, o que resulta na diminuição do oxigênio nas células do músculo cardíaco, ou seja, do miocárdio. O infarto ele pode ocorrer em diversas partes do coração, e isso vai depender muito de qual artéria foi obstruída. Em casos raros, o infarto ele pode acontecer por contração da artéria, interrompendo o fluxo de sangue, ou por desprendimento de um coágulo originário dentro do coração e que se aloja no interior dos vasos, tá bom? Uma das causas maiores, ou até a maior mesmo, de infarto agudo do miocárdio, tá certo, gente? Que vai exemplificar bem aí essas condições, nada mais é do que um fornecimento constante de sangue rico em oxigênio, tá certo? As artérias coronarianas que se ramificam da aorta, assim que esta sai do coração, fornece esse sangue. Uma síndrome coronariana aguda ocorre quando um bloqueio repentino em uma dessas artérias reduz extremamente ou interrompe o fornecimento de sangue a uma área do músculo cardíaco, do miocárdio. A falta de fornecimento de sangue a qualquer tecido é denominada de isquemia, ou seja, falta de sangue nessa região que está ocorrendo o infarto, tá bom? Se o fornecimento for reduzido extremamente ou cortado por mais de alguns minutos, o tecido cardíaco ele morre. Um ataque cardíaco, também denominado infarto agudo do miocárdio, é morte do tecido cardíaco devido à isquemia, ou seja, falta de sangue nessa região do coração. Um coágulo sanguíneo é a causa mais comum do bloqueio da artéria. Normalmente a artéria, gente, ela já está parcialmente estreitada por um acúmulo de colesterol, por isso muito cuidado aí com as pessoas que têm o costume de fazer uma alimentação desregrada, de segunda a segunda, à base de gorduras, frituras, fast foods, tá certo? Aquela picanha do dia a dia. Eu vou fazer um churrasco todo dia. Eu vou assar uma carne todo dia.
muito cuidado com tudo isso, tá, gente? Que o excesso de gordura na alimentação pode predispor aí a um infarto agudo do miocárdio com o tempo, tá certo? Então a gente precisa manter uma alimentação aí mais regrada para que a gente possa ter um controle maior aí do nosso colesterol, tá certo? A gente ainda vai falar um dia mais tarde sobre colesterol, que o colesterol, como todo mundo pensa, ele não é uma substância nociva para o organismo. Ele se torna uma substância nociva para o organismo a partir do momento que ele se liga com outros tipos de alimento, tá certo? E provoca um processo inflamatório muito difícil no organismo. E isso pode provocar uma série de alterações que a gente vai saber um dia aí mais tarde sobre esse tema. A gente vai falar só sobre colesterol, tá certo? Bom, gente, esses materiais gordurosos, eles vão se formando aí, tá certo? Na parede das artérias, que a gente chama de ateroma. Esse ateroma ele pode se romper ou estourar, o que vai liberar substâncias que tornam as plaquetas mais pegajosas, estimulando a formação de coágulos, tá certo? Em cerca de mais ou menos 2/3 das pessoas, o coágulo se dissolve por conta própria, normalmente dentro de 1 ou 3 dias. No entanto, até esse momento, alguns danos cardíacos geralmente já ocorreram. Pouco frequentemente, um ataque cardíaco ele ocorre quando um coágulo se forma no próprio coração, rompe-se e se aloja em uma artéria coronariana. Outra causa rara é um espasmo de uma artéria coronariana que interrompe o fluxo de sangue. Espasmos podem ser causados por drogas, como por exemplo a cocaína, e às vezes a causa ela é desconhecida, tá certo? Os sintomas do infarto agudo do miocárdio incluem principalmente um desconforto que costuma ser intenso e prolongado, acompanhado de uma sensação de peso ou aperto no tórax, que é essa região aqui. Esses sinais eles podem ser acompanhados de outros sintomas como suor excessivo, palidez e alteração da frequência cardíaca. O principal sintoma de infarto é a dor precordial, ou seja, um desconforto na região do peitoral, podendo irradiar para as costas, rosto, braços esquerdo e raramente o braço direito. Nos diabéticos e nos idosos, o infarto ele pode ser às vezes sem sintomas, ou seja, assintomático, sem sinais específicos. Por isso, deve estar atento a qualquer mal-estar súbito apresentado por esses pacientes. Os fatores de risco, gente, que podem provocar o infarto agudo do miocárdio são estes, principalmente o tabagismo, que é praticamente a maior causa de infarto agudo do miocárdio. O colesterol em excesso, cuidado aí, como eu falei para vocês aí no nosso início dessa discussão aí, essa temática que a gente está trazendo para vocês. A hipertensão, a pressão alta, o diabetes, a obesidade, o estresse e a depressão. O estresse tem sido o principal fator de provocação aí do infarto agudo do miocárdio, tá? O estresse do dia a dia no trabalho, às vezes nos relacionamentos, na própria tensão do dia a dia, a ansiedade também pode ser causadora de, que a gente vai falar mais pra frente aí no tema de autoajuda, de infarto agudo do miocárdio. Os diabéticos, gente, eles têm de 2 a 4 vezes chances maior de sofrer um infarto. Pacientes com familiares próximos, pai ou irmãos, com histórico de infarto, também têm mais chance de desenvolver a doença. O diagnóstico ele é feito principalmente por um sinal clínico, que é essa dor precordial. A gente tem toda uma anamnese aí, uma história que a gente faz com o paciente de todos os sinais e sintomas que ele está apresentando, como dor precordial, dor às vezes nas costas, que irradia para o braço direito ou para o braço esquerdo. Tudo isso deve ser levado aí em noção praticamente para que a gente possa fazer o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Partindo para alguns
exames laboratoriais, a gente pode também fazer algumas enzimas, aí como CPK, para poder saber se esse paciente está tendo um infarto ou não. E também a gente pode fazer alguns diagnósticos de imagens, como por exemplo o eletrocardiograma, onde vai ter algumas alterações aí das ondas, principalmente, o ecocardiograma e o cateterismo para identificar o infarto agudo do miocárdio. O tratamento, gente, é mais importante aí para a resolução do infarto é, no momento, a desobstrução da artéria entupida. Existem duas formas de realizar essa desobstrução. Uma é a angioplastia coronária ou coronariana, que é a desobstrução mecânica, ou fibrinolíticos, desobstrução com medicamentos. No primeiro, um catéter, um balão, é inserido por meio de uma punção arterial no punho ou na virilha, tá certo? É um fio guia que vai desobstruir aí a artéria que está sendo acometida e está sendo direcionado até o local do entupimento da artéria. Este catéter ele é inflado para que seja aberta a artéria. Em seguida colocado um stent, um dispositivo semelhante a uma mola, mantendo a artéria aberta e normalizando a circulação do sangue. Já os fibrinolíticos, que são os medicamentos, são utilizados para dissolução dos coágulos. Essa técnica ela é indicada somente quando não é possível a desobstrução por angioplastia, pois pode causar hemorragias, tá certo? Além disso, são associados ao tratamento outros medicamentos para evitar a formação de novos coágulos, prevenir arritmias e controlar o colesterol, além de favorecer a cicatrização da área afetada. A prevenção do infarto, gente, ela é feita principalmente através de cuidados que a gente tem que ter com a alimentação, tá certo? A gente precisa ter a noção básica de que a gente precisa ingerir líquidos todos os dias. Já teve casos de morte súbita, principalmente por pessoas que morriam por desidratação, tá certo? Por não ingerirem água, principalmente os idosos na época do inverno. Então vamos insistir na água, tá certo? A reposição hídrica diária é muito importante para o paciente. Então, no caso, 35 ml por quilo de peso nas 24 horas, dividida entre horários, aí vai de acordo com a vontade da nossa pessoa, dos nossos amigos e amigas. Bom, gente, outra situação aí para prevenção do infarto é a gente praticar exercícios físicos. Prática de exercícios físicos diários, gente, não precisa ser uma academia, mas se você fizer uma caminhada de pelo menos uns 30, 40 minutos, já é um exercício físico, tá certo? Não adianta a gente falar, mas eu tenho as minhas atividades aqui que eu faço dentro de casa, tudo. Mas não, a gente precisa ter uma certa disciplina aí com os exercícios físicos, tá bom? Quanto mais exercício físico a gente fizer, melhor. Outra situação de prevenção, vamos prevenir o colesterol, que pode prejudicar muito aí o nosso paciente, o nosso amigo, a nossa amiga e com certeza provocar aí um infarto agudo do miocárdio. Outra situação, controle do diabetes, controle da pressão alta, tá certo? Para que a gente possa não elevar aí a pressão e provocar um infarto também, que seriam um dos fatores que ajudam a provocar o infarto agudo do miocárdio. Alimentação, muito importante. Claro, gente, vamos fazer uso de uma alimentação pelo menos uma vez por semana. A gente às vezes está num ambiente de não estresse aí, né? Um lazer, e a gente faz uso de uma alimentação um pouquinho mais saborosa aí, né? Uma besteirinha, uma vez por semana não tem problema. Mas a gente precisa, volto a insistir aí, que a gente precisa fazer uso de uma alimentação diária, tá certo? Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo um tratamento aí pra obesidade, tá? Porque depois que eu eliminei o hábito do tabagismo, falei no último vídeo aí, o que aconteceu? 29 anos de tabagismo e, graças a Deus, eu eliminei isso em 2021, depois que eu tive a Covid. E aí o que acontece? Claro, aumentei o meu apetite.
Porque a gente deixa o hábito de tabagismo e entra na ansiedade e começa a se alimentar. Ganhei 8 quilos, perdi 8 quilos com a Covid, ganhei 8 não, 10 a 11 quilos, tá certo? E agora já perdi 4 e continuo na dieta, tá certo? Mas é isso aí, é importante, gente. A atividade física é tudo. Para a gente poder ter sucesso no emagrecimento, a gente precisa ter atividade física. E principalmente também a gente tomar cuidado aí com os riscos para o infarto, tá bom? Então olha só, pressão alta, estresse, diabetes, sedentarismo, má alimentação, tudo isso contribui para que a gente possa ser um fator de risco para o infarto agudo do miocárdio, tá bom? Gente, no nosso primeiro bloco aí, a gente falou sobre o infarto agudo do miocárdio. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É o tema de área médica. E a gente volta já já com o nosso tema para os nossos pequenininhos aí, hein? Urticária gigante na infância. É o nosso segundo bloco, tema de pediatria. A gente volta já já. Opa! Olha o somzinho. Salve saúde! Bom dia, bom dia, bom dia! Entrando na sua casa com muita alegria, com muita informação. Gente, se inscrevam, deem o seu like, compartilhem os nossos programas. É isso aí, a gente quer levar informação para você. Informação informal, tá certo? Porque formalmente aulas a gente não vai dar. A gente quer levar noções de aprendizado para que vocês possam ficar bem informados. O nosso Bem Saúde. Até já no segundo bloco. Voltamos! É o Bem Saúde. Bom dia! Comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. E, gente, antes de a gente começar o nosso assunto, urticária gigante, nosso tema de pediatria, nosso segundo bloco, eu queria mostrar umas imagens para vocês, só para a gente poder dar uma ilustrada e iniciar o nosso tema, tá bom? Então eu vou passar umas imagens para vocês. O tema chama urticária gigante em crianças, para vocês terem uma noção como fica, às vezes, o aspecto da pele de uma criança ou as mucosas. Olha só, gente. Essa é a imagem de uma urticária gigante, tá? Em uma criança. Agora eu vou passar uma outra imagem para vocês. Essa é só na mucosa oral, na mucosa da boca. No lábio, né? Agora olha só. Dá uma olhada quando uma pessoa é acometida pela urticária ou às vezes uma criança gigante. Como fica? Tá certo? Eu já vou falar já sobre o tema. Então, eu iniciei para vocês uma visualização de duas lesões sobre a urticária gigante em crianças, tá? Mostrei para vocês como ficava o lábio, a mucosa oral de uma criança e mostrei também como fica a pele quando essa criança é acometida por uma urticária. Mas a gente está falando em urticária gigante, mas o que é isso? Aí a gente vai aprender agora, tá certo? É mais uma noçãozinha básica para vocês poderem identificar isso aí nos nossos principinhos e princesinhas. Gente, a urticária nada mais é do que uma lesão de pele conhecida principalmente por um sintoma de uma coceira intensa e a dor que pode preceder o aparecimento das urticas, ou seja, pequenas elevações rosadas ou avermelhadas com um centro mais claro, delimitadas por vergões avermelhados em inchaço, tá certo? A urticária, ela é uma lesão de pele, tá bom? Cuja principal característica é a formação de urticas ou pápulas, que a gente chama, que são elevações circulares, salientes e bem demarcadas, secundadas por vergões vermelhos, que são chamados de eritema, e inchaços, que são os edemas, tá bom? As placas de urticária, gente, elas costumam coçar muito. A criança fica muito irritada quando tem esse tipo de sinal aí. Elas podem surgir de repente em qualquer região do corpo e desaparecer espontaneamente para ressurgir depois em outro local.
Em geral, o seu aparecimento está associado à ação da histamina, que é uma substância liberada pelos mastócitos, que são células do tecido conjuntivo responsáveis pela dilatação e permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos. Há casos, gente, em que a urticária ela vem acompanhada de angioedema, ou seja, um inchaço proveniente das camadas mais profundas da derme, que é uma camada da pele, que atinge, sobretudo, pálpebras, lábios, orelhas, pés, mãos e genitais. Tá certo? Embora pouco comum, o angioedema ele pode afetar a mucosa da boca e da garganta, a ponto de promover aí um bloqueio das vias aéreas superiores e edema de glote, ou seja, edema de Quincke, que a gente chama, complicações graves da doença que põem em risco aí a vida dos nossos principinhos e princesinhas. A urticária ela é um distúrbio bastante comum. Os estudos mostram aí que mais ou menos de 20 a 25% das pessoas já manifestaram pelo menos um episódio da doença na vida. Estudos recentes apontam que na maioria dos casos a manifestação da urticária não está correlacionada a um processo alérgico, tá certo? Existem alguns tipos, a gente vai classificar aí a urticária em alguns tipos. A gente tem a urticária aguda, que é um processo que ocorre aí com uma duração inferior a 6 semanas, constituída por um único episódio transitório e autolimitado, que não deixa marcas nem cicatrizes, mas pode ressurgir mais tarde em outras áreas do corpo. E a urticária crônica, quando a afecção, quando esses sinais persistem por mais de 6 semanas, podendo ser ativada por meses ou anos. A fase crônica, gente, ela pode apresentar-se de duas maneiras diferentes. Ou a urticária crônica induzida, quando os sinais são desencadeados por um agente externo, como por exemplo frio, calor, pressão por roupas muito justas, ou elásticos, dermografismo, tá certo? Ou então vibrações, como sol, água, exercícios físicos, entre outros. E a urticária crônica espontânea, que a gente chama de idiopática, ela surge sem que se identifique um fator desencadeante, ou seja, dificulta o diagnóstico e o tratamento. Essa forma da doença, ela afeta mais as mulheres do que os homens, embora ela pode se manifestar também em pessoas de qualquer idade, e o mais comum é se manifestar entre os 20 ou 40 anos. Gente, não tem ainda uma definição das causas, não tem um esclarecimento das causas das crises da urticária, tá certo? Mas as mais comuns, elas podem ser estimuladas por origem imunológica ou não imunológica. Nas não imunológicas, que incluem a urticária aguda alérgica e a urticária crônica induzida, a erupção cutânea ela é consequência de uma reação alérgica aguda a agentes físicos, tais como certos medicamentos, como por exemplo o ácido acetilsalicílico, que é o AS, o diclofenaco, que é um anti-inflamatório, a penicilina, alguns antipertensivos também, ou às vezes alguns analgésicos, tá certo? Alguns alimentos também, como frutas do mar, ovos, nozes, leite, chocolate, conservas, picadas de inseto também, ou ainda como uma reação à exposição direta da pele ao frio, ao calor, a raios solares, a água quente ou fria e a exercícios físicos, tá certo? As lesões elas podem surgir também em áreas da pele em que estiveram sujeitas à fricção, ou seja, áreas mantidas sob pressão, tá certo? É muito difícil, gente, definir às vezes o fator desencadeante da urticária gigante em crianças, mas grande parte dos episódios de urticária crônica espontânea podem estar correlacionados, tá certo? Estudos recentes indicam que muitos desses quadros podem estar associados a uma doença autoimune, que se instala quando o sistema imunológico produz anticorpos que agridem
o próprio organismo. Um dos sintomas aí mais relevantes da urticária gigante são as coceiras, tá certo? Com muito ardor, são sinais que podem preceder aí o aparecimento das urticas, que são pequenas elevações rosadas, como a gente identificou para vocês aí no início, com um centro mais claro, delimitadas por vergões avermelhados e inchaço. O tamanho das lesões varia muito, de poucos milímetros a muitos centímetros. Elas podem irromper isoladamente na pele, formando placas, embora desapareçam sem deixar marcas, podendo voltar a manifestar-se em outras ocasiões, tá certo? Sintomas como às vezes falta de ar, dificuldade para engolir e falar, apesar de raros, podem acontecer e são complicações graves que precisam sempre estarem sendo aí avaliadas por um atendimento médico imediato, tá bom? Gente, o diagnóstico ele é feito através da história clínica do paciente, da visualização das lesões, principalmente depois de os pais relatarem alguns tipos de hábitos alimentares em crianças, principalmente às vezes alimentos que contêm um alto teor de corantes, tá certo? Ou às vezes a utilização de algum tipo de medicamento em que nunca foi utilizado, e o aspecto das lesões, eles são dados muito importantes para o diagnóstico da urticária gigante. Exames de sangue e testes cutâneos podem ser úteis para identificar a causa e os fatores desencadeantes. Também é importante, gente, estabelecer um diagnóstico diferencial com outras enfermidades para orientar aí o tratamento, tá bom? No entanto, nem sempre é possível determinar a causa da urticária crônica. Quando isso acontece, a doença já é classificada como crônica, tá certo? Espontaneamente idiopática e apresenta reflexos negativos no comportamento do dia a dia destes pacientes. O tratamento da urticária crônica não tem cura, mas as crises elas podem ser controladas com medicamentos. O objetivo é a melhora dos sintomas, que interferem diretamente na qualidade de vida dos portadores dessa doença. O tratamento ele é estabelecido individualmente, de acordo com as necessidades de cada doente. A medicação de uso local não costuma apresentar resultados eficazes para o tratamento dessa doença. Quando é possível a gente identificar aí a causa das lesões, como ocorre nas urticárias agudas e nas crônicas induzidas, a primeira medida terapêutica aí para se tratar esse doente, esse paciente ou até mesmo essa criança, consiste em suspender o contato com o agente que desencadeou as crises alérgicas, tá certo? Como medicamentos, às vezes medicamentos antihistamínicos, conhecidos como antialérgicos. Aí, gente, vai também uma situação, hein? Eu já vi crianças que às vezes a gente prescreve determinados tipos de medicamentos antialérgicos para se combater essa urticária, e muitas vezes os medicamentos que são prescritos sempre com observação no receituário médico, sem corante, porque muitas vezes o corante pode acentuar cada vez mais essa reação alérgica. Eu já tive pacientes que retornaram comigo, muitas vezes em pronto atendimento que eu fazia, e aí eles falavam: doutor, mas não melhorou. Aí eu falava: mas espera aí, você comprou o medicamento qual? Você comprou com corante que eu te falei? Não, eu comprei esse aqui. Aí chegava lá no estabelecimento onde é vendido os medicamentos e tinha sido trocado a medicação. A medicação que tinha sido prescrita não era a mesma medicação que estava no receituário, com a observação sem corante. Era dado um antihistamínico, no caso às vezes um antialérgico, com corante vermelho. E claro, a criança já está com a reação alérgica. Ela se utiliza de um medicamento. Vai aí o alerta, hein, papai e mamãe? Muitas vezes a criança está fazendo tratamento com um antialérgico ou às vezes com corticoide, e esse corticoide que está sendo administrado é um corticoide vermelho, com corante. Não pode. Tem que ser incolor. Por isso, muitas vezes, não troquem os medicamentos nos estabelecimentos, porque às vezes o medicamento que é dado é com corante. E isso vai acentuar cada vez mais
a reação urticariforme piora dos sintomas, tá certo? Muitas vezes até falava, ó gente, foi trocada, a medicação aqui tá com corante, o que eu prescrevi era sem corante, por isso que se acentuou. A gente sempre prescreve até, orienta o papai e a mamãe a não se utilizar de alimentação com corante, fast foods, linguiças, salsichas, nenhum tipo de corante que possa piorar aí o aspecto da urticária nesta criança, tá certo, gente? As recomendações aí é que a gente fique atento, que tenha que se observar e identificar o tipo de agente que desencadeou o surto de urticária, tá certo? Tem que estar o afastamento total dele, tá certo? Que é uma forma mais segura de se prevenir as crises, evitar coçar essa pele, porque a unha é o local que mais leva a infecção para essa pele. E no caso de uma urticária, havendo uma lesão, essa lesão pode ser piorada aí com a proliferação de micro-organismos, bactérias, às vezes fungos, ou às vezes até algum tipo de vírus, e no caso se tornar aí um impetigo bolhoso, tá? Que é uma infestação aí de uma infecção causada por um micro-organismo e às vezes decorrente até de uma urticária, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Evita com controle total coçar a pele. Aplique compressas de água fria, geralmente os banhos tem que ser banhos de água morna, não de água quente, porque isso piora cada vez mais aí a urticária, tá certo? Piorando cada vez mais a coceira. Leve imediatamente essa criança a um atendimento de pronto atendimento para que possa ser visto e visualizado a gravidade dessa criança, tá certo? Dessa lesão aí, dessa urticária que pode estar cometendo as nossas crianças, nossos principinhos e princesinhas, para que possa ser prescrito o melhor medicamento, ou às vezes até sendo feito algum tipo de medicação de urgência ou emergência aí para combater essa urticária, tá certo? A gente precisa ter muito atento a como esta criança está respirando. A gente tem que tomar cuidado com edema de glote, às vezes o inchaço no pescoço é um sinal para que vocês possam imediatamente ir para um pronto atendimento e poder verificar a que grau de urticária essa criança está sendo acometida, tá bom? Tem que tomar muito cuidado aí para quem é alérgico a um pigmento chamado amarelo, chamado tartrazina ou EI02, utilizado pela indústria para dar cor aos remédios e alimentos. Às vezes tem alguns antialérgicos que tem esse corante, então tem que tomar muito cuidado aí. Às vezes uma criança está tomando um antialérgico, como falei para vocês, e às vezes tem corante que não pode, tá certo? Porque vai piorar aí a urticária dessa criança, tá certo? Não se automedique, é muito perigoso, principalmente criança, tá certo? E relaxe, estresse não é causa primeira para o aparecimento da urticária, mas pode piorar os sintomas, tá bom? E quando a crise de urticária aguda é desencadeada por alimentos ou remédios, no máximo 1 hora depois que foram ingeridos, pode ser um sinal de uma reação alérgica que requer atendimento médico de urgência, tá bom? Gente, é isso aí. Falamos aí sobre o nosso segundo bloco, urticária gigante em crianças. O nosso segundo bloco, tema de pediatria. É isso aí, é o nosso Bem Saúde chegando aí até a sua casa. E o Bem Saúde volta já já, com muito humor, com muito carinho e com um alto astral enorme. Bom dia, bom dia, bom dia! Terceiro bloco está quase chegando aí. E agora, doutor, o que é que eu faço? Crise convulsiva febril em crianças. É o nosso Bem Saúde. Voltando aí. Até já. Comigo. É isso aí. Voltamos aí no nosso terceiro bloco. O nosso Bem Saúde. Nosso programa de temas, de muita informação aí para vocês. E o nosso terceiro bloco, a gente vai estar introduzindo aí um tema
para as nossas crianças e para os papais e mamães poderem ficar um pouquinho sossegados nas emergências médicas do dia a dia aí das nossas crianças. O tema de hoje, crise convulsiva febril. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse tema? Saúde! Olha, gente, esse tema aí no nosso terceiro bloco tá muito interessante, hein? Muitas vezes na minha época aí de pronto atendimento que eu fazia e também quase sempre a gente ouve isso constantemente, tá certo? Uma das queixas de quando a gente chegava, às vezes, e encontrava um papai e uma mãe que chegavam no nosso pronto atendimento, com a criança no colo, a gente mais ou menos já sabia o que se tratava, tá certo? A gente vai falar sobre um assunto muito sério hoje, chamado de convulsão febril, tá? E antes de mais nada, a gente vai falar para vocês aí que a convulsão febril nada mais é do que movimentos desordenados, curtos, relacionados e súbitos dos músculos, tá certo? Quando são causadas por febre, a gente chama de convulsão febril, tá, gente? E no caso, as convulsões febris, elas têm uma incidência aí para acontecer, tá certo? Elas ocorrem em idades que podem variar aí de 6 meses a 5 anos de idade. Praticamente 90% das crises convulsivas em crianças são relacionadas a crises convulsivas febris. E o que a gente deve fazer num caso desse? É o nosso terceiro bloco aí. Agora, doutor, o que eu faço? Meu filho está tendo uma crise convulsiva febril. Gente, a primeira coisa que eu sei que é muito difícil é a gente manter a calma. Eu sempre falo o seguinte, se o papai está mais estressado ou se a mamãe está mais estressada, a gente vai para o lado que estiver menos estressado. Então, no caso, o papai está mais estressado, vai lá, pega a chave do carro, vamos levar essa criança para o pronto atendimento, porque a partir do momento que essa criança ela está convulsionando após uma febre, a gente tem que ter uma avaliação de um pronto atendimento. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a gente manter a calma, afaste qualquer tipo de perigo que estiver próximo da criança, ou objetos cortantes ou pesados que se encontrem por perto, tá certo? Qualquer fonte de perigo. Segundo, não pegue na criança ao contrário e nem tente interromper os movimentos, tá bom? Segurar de qualquer forma para que a criança não convulsione vai ser pior. Se puder, com cuidado, a primeira coisa que a gente deve manter as vias aéreas superiores elevadas para que essa criança possa receber o oxigênio de fora e respirar normal, tá certo? Então eleve a cabeça dessa criança com muito cuidado, tá bom? Não tente segurar a língua, nada disso. Primeira coisa é elevar as vias aéreas superiores, manter a calma, tá bom? Vamos tomar cuidado. Tente girar o corpo da criança de modo a ela ficar de lado ou ainda rode a cabeça da criança para o lado para que os líquidos possam sair da boca, tá certo? Segunda coisa, proporcione conforto à criança. Tente colocar-lhe algo macio por debaixo da cabeça, ou um coxim mesmo. Às vezes o coxim que a gente fala, pega uma coxa ou às vezes até mesmo um edredom, enrola ele bem e coloca aqui, ó, para que essa criança possa ter um conforto sobre a sua cabeça. E tire todos os objetos que estiverem próximos, para que se de repente esses movimentos estiverem muito desordenados, isso possa não cair sobre essa criança e acabar causando algum tipo de ferimento ou algum tipo de traumatismo também, tá certo? Retire a roupa apertada dessa criança, tá? Sobretudo em redor ao pescoço. Às vezes se a criança tiver com algum colarzinho ou às vezes algum tipo de corrente, alguma coisa assim, tire esses objetos da criança. É a primeira coisa, para que isso possa não sufocar as nossas crianças, tá bom? Retirem também os óculos, para que os óculos possam não machucá-lo, tá certo? Ou às vezes tá com algum brinquinho, alguma coisa assim,
tenta tirar. Eu sei que às vezes é difícil, mas se possível, tire as correntes. É o principal. Ou às vezes alguma medalhinha, o que tiver, tá certo? Gente, quarto tipo de situação. Não tente colocar nada dentro da boca da criança, dado que às vezes essa criança pode se engasgar ou às vezes até broncoaspirar para um pulmão, tá certo? Ou às vezes até morder um dente, quebrar e engolir esse dente, tá bom? O médico da criança, ele vai perguntar para essa criança quanto tempo demorou a convulsão. Se puder, gente, olhe para um relógio e verifique quanto tempo a criança está convulsionando, tá bom? Eu sei que é difícil a gente manter esses parâmetros, mas é importante para poder se fazer o diagnóstico com mais precisão. Se a convulsão demorar menos de 5 minutos, tá certo? Leve imediatamente a criança ao pronto atendimento, geralmente um pronto-socorro, tá certo? Que tem um aparato melhor para que essa criança possa aí ser diagnosticada, ser examinada, oxigenada. Toda criança que tem uma crise convulsiva, ela precisa ter um catéter de oxigênio. A primeira coisa que a gente fazia, primeiro, era aferir a temperatura para ver se essa criança estava com algum tipo de temperatura elevada ou não. Com certeza vai estar, porque é uma crise convulsiva febril. E oxigenar essa criança. Por quê? Porque quanto mais essa criança convulsiona, mais pode haver lesão cerebral. Então a gente evita ao máximo com que aconteça de haver uma lesão cerebral através da oxigenação dessa criança. Então é importante que a gente saiba quanto tempo essa criança ficou convulsionando, tá, gente? Não adianta ir em lugar, postinho, nada disso. Unidade básica de saúde, consultório, clínica, nada disso. Tem que ir para o pronto atendimento, porque lá vai ter meios de se proteger melhor essa criança e principalmente também dar os aparatos e principalmente os cuidados que essa criança necessita. São cuidados de emergência médica, tá certo? É pronto atendimento que deve ser procurado e não qualquer tipo de unidade básica de saúde, tá bom? Ou ambulatório, nada disso. É pronto atendimento, pronto socorro, tá bom? Gente, se a convulsão demorar mais de 5 minutos, tem que chamar o SAMU ou colocar essa criança o mais rápido possível no carro, manter a cabeça dela sempre elevada para oxigenar bem as vias aéreas superiores e pronto atendimento, como eu falei para vocês, tá? Essa criança, ela deve chegar ao pronto atendimento e já de imediato ser colocada na sala de emergência. Geralmente se tem hoje em dia uma sala de emergência, por isso que eu falei para vocês. Sala de emergência só tem em pronto atendimento ou pronto-socorro. E isso precisa que vocês tenham em mente para poder levar ela para o melhor lugar para ser atendido o mais rápido possível. Tá certo? Gente, depois da convulsão, muitas vezes as crianças ficam sonolentas ou confusas. Por quê? Porque a gente administra medicação antipirética, quer dizer, medicação para baixar a temperatura, tá? E às vezes, em últimos casos, passou de 5 minutos, a gente já começa a administrar algum tipo de anticonvulsivante, tá certo? A gente faz a punção venosa aí. Primeira coisa que acontece, quando a criança chegou em sala de emergência, é aferido o destro, que é para ver quanto está o açúcar no sangue, porque muitas vezes existem crianças que convulsionam por baixa ingesta e por baixa glicose, tá? Baixo açúcar no sangue, que é um procedimento que a gente vai falar mais pra frente, os casos de hipoglicemia. Mas tem crianças que, na maior parte dos casos, convulsiona por crise convulsiva febril, tá? Por febre. Então a gente tem que aferir a temperatura, tem que fazer o destro, tem que puncionar essa criança por um acesso venoso, para que se essa criança estiver convulsionando mais do que 5 minutos, provavelmente ela convulsionando mais do que 5 minutos, é preciso que se faça um anticonvulsivante para que ela pare de convulsionar, tá certo? Muitas vezes a gente precisa fazer esse procedimento. Gente, depois que a convulsão ocorre, o que acontece? A criança acaba dormindo um pouco, é normal, tá certo? Não espere que a criança vai voltar ao normal logo em seguida, tá bom? Depois que foi feitos os procedimentos aí no pronto atendimento. A gente, para isso, instala um sorinho para que a criança não beba essa água e possa, às vezes, provocar uma obstrução, ou às vezes até um broncoespasmo aí, ou às vezes até uma broncoaspiração desse líquido para o pulmãozinho, porque os movimentos ainda estão desordenados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Não pode dar comida, não pode dar medicamento nenhum. Por isso que é o seguinte, criança convulsionou, é pronto atendimento, não adianta ficar em casa.
tem que ir para o pronto atendimento para poder ser diagnosticado aí as causas dessa crise convulsiva, tá bom? Gente, o que acontece? Muitas vezes as crianças elas chegam no pronto atendimento, a gente faz uma punção, a gente instala um sorinho para poder dar uma hidratada nessa criança, porque às vezes pelos movimentos que ela tem desordenados, ela pode desidratar e a gente acaba hidratando essa criança com um sorinho, tá certo? A gente faz às vezes uma medicação analgésica ou antipirética, no caso, para baixar a temperatura, e muita gente se engana. Ai, meu filho está com 40 graus, ai, meu filho está com 41. Gente, a crise convulsiva febril, ela ocorre não por altas temperaturas, tá certo? Ela ocorre porque essa temperatura, ela aumentou muito precocemente, causou um desequilíbrio no organismo, às vezes ela estava 36, 37, e de repente ela foi para 38 no espaço curto de tempo. É aí que ocorre a crise convulsiva febril, tá bom? Não é porque meu filho está com 39, está com 40, que ele vai convulsionar, tá certo? É pelo espaço curto de tempo que a criança estava com 37, de repente começou com 38 e já começou com pico febril, porque febre é sempre a partir de 38, nunca abaixo disso, e aí no caso teve uma convulsão febril. Então engana-se quem pensa que temperatura alta, ai meu Deus do céu, 40 graus de febre, vai convulsionar. Não. A criança só convulsiona a partir do momento que ela tem um aumento muito súbito de temperatura. Então ela estava febril, de repente ela se torna febril, e aí ela aumenta para 38, ela pode ter uma crise convulsiva, tá bom? Mas não é por causa de temperaturas altas, não. Se engana quem pensa disso, tá, gente? Essa criança ela deve ser levada para um pronto atendimento, porque lá essa criança vai ser avaliada, a gente vai fazer uma anamnese, vai colher uma história com a mãe, depois de ter dado todos os cuidados para que essa criança saia da crise convulsiva, e no caso de convulsão febril, a gente tem que investigar causas infecciosas, tá bom? Primeira situação que a gente tem que diagnosticar, que a gente precisa pensar em tirar de fora das hipóteses diagnósticas de uma criança que tem uma crise convulsiva febril, é a meningite. Tem crianças que muitas vezes estão com picos febris muito rápidos e elas têm essa alta dessa temperatura e elas podem estar de frente de uma meningite. Mas não é que vai ser a meningite. Isso é uma das causas que tem que ser descartadas para que a gente possa pensar em outros tipos de causa. Por exemplo, tem uma criança que começou com tosse, de repente evoluiu para febre, a gente não vai pensar em meningite, a gente vai pensar no quadro pulmonar. Mas é importante que se colha um hemograma dessa criança para ver a que grau que está o foco infeccioso, os glóbulos brancos, a que nível que está. Se trata de uma leucocitose, às vezes um aumento de glóbulos brancos, para a gente poder saber a que nível que está essa infecção, para poder ser melhor tratado. Tem crianças que às vezes a gente, depois da crise convulsiva, a gente avalia, por exemplo, faz um raio-x de tórax, pede uma urina 1, pede um hemograma. Não se tratando de um foco infeccioso muito acelerado, a gente às vezes acaba até tratando essa criança se for um foco bacteriano com antibiótico terapia, e aí essa criança às vezes ela é dado alta para casa, pedido para observar, e principalmente também para que essa criança possa depois fazer uma avaliação num neurologista infantil. Independentemente se é uma crise convulsiva febril ou afebril, é sempre importante que um neurologista possa estar avaliando essa criança aí depois, mais tardiamente, para que a gente possa identificar realmente se a causa é uma crise convulsiva febril ou se, por exemplo, a gente está se tratando de uma epilepsia ou às vezes um antecedente genético aí de um pai ou uma mãe que tem uma crise convulsiva, que tem epilepsias, que tem graus epiléticos. A gente precisa descartar também esses tipos de situações. Mas isso é descartado através de um neuro, uma consulta, por exemplo, de um ambulatório de neurologia infantil e logo em seguida, depois feito o acompanhamento. Tem algumas crianças, gente, que praticamente, quando são diagnosticadas com crise convulsivas febris, elas precisam estar sempre, os papais e as mamães, atentos às temperaturas. No caso, se uma criança, por exemplo, está com 37,8 e ela tem um antecedente de crise convulsiva
febril, é bom que vocês já coloquem essa criança no banho por uns 40 minutos, não meio frio, né, gente? Pelo amor de Deus, às vezes está uma temperatura baixa, um friozinho, aí vão lá, joga a criança embaixo do chuveiro gelado, dá um choque térmico danado, aí a criança também pode ter uma crise convulsiva. Mas aí a gente vai ter que ter uma temperatura morna, né? Vai ter que ter um bom senso aí na hora do banho. Deixa os 40 minutos, brincando na banheirinha, dá um antitérmico, 37,8. Crianças que são aí já com antecedente de crise convulsivas febris, já é possível que possa se medicar aí sempre com um antipirético, um analgésico aí da sua escolha, ou da escolha prescrita pelo pediatra, no caso, tá certo? E uma gotinha por quilo de peso, no máximo até 25 gotas, no caso de crianças com 25 quilos, 10 quilos, 10 gotas, 11 quilos, 11 gotas, 15 quilos, 15 gotas, 25 quilos, no máximo 25 gotas, tá bom? Então é bom sempre medicar essas crianças com 37,8 aí de temperatura para que a gente possa tá sempre de olho aí nas nossas crianças. Gente, o aspecto de uma criança aí durante uma convulsão febril, ela pode ser bastante assustador para os pais. Contudo, a gente sabe muito bem que as convulsões breves, elas não lesionam e nem causam alterações permanentes no cérebro, como eu falei para vocês. Crianças que têm até mais ou menos uns 5 minutos de crise convulsiva e depois cessam essas crises, elas não têm lesões cerebrais. Mas acima disso, já é importante que possa se observar que às vezes uma criança que tem 5, 10, 15, 20 minutos de crise convulsiva, ela precisa ser oxigenada, por isso pronto atendimento, para que possa não haver aí uma manifestação de lesão cerebral na nossa criança, no nosso principinho e nas nossas princesinhas. Gente, existem alguns medicamentos aí que evitam as convulsões febris, mas que devem ser prescritas pelos neurologistas, no caso são os anticonvulsivantes ou antiepiléticos, tá bom? E elas evitam as crises convulsivas febris, mas elas só podem ser medicadas, as crianças nossas só podem ser medicadas com uma prescrição médica de um neurologista infantil. Então é importante que não se medique nenhuma criança com anticonvulsivante, a não ser que seja um receituário médico ou prescrito por um neurologista, tá certo? Bom, gente, não é necessário tratar essa criança de uma forma tão especial, tá bom? Todas as crianças, elas adoecem em todos os momentos. As crianças que têm crises convulsivas febris são normais, não pode se super proteger, tá certo? A criança, ela pode ter a crise convulsiva febril, não pode se tratar ele sempre como um doente, porque isso pode afetar principalmente a parte psicológica dessa criança, ela se tornar um adulto inseguro, e isso não é bom, tá bom? Gente, as crises convulsivas febris, elas aparecem normalmente por si só quando a criança tem um grau de idade mais avançada. Normalmente, vou falar para vocês, as convulsões febris, elas não significam necessariamente que a criança terá epilepsia mais tarde. Menos de 5 em cada 100 crianças com convulsões febris acabam por ter epilepsia, que são outros graus de crises convulsivas, ao qual é um problema de saúde que deve estar sempre sendo investigado aí por um especialista, no caso, como eu falei para vocês, um neurologista infantil, tá bom? Pontos principais aí das crises convulsivas febris. Crises convulsivas febris, elas são crises de movimentos súbitos e desordenados, causados pela febre e frequentemente em crianças entre os 6 meses e 6 anos de idade. Durante uma convulsão febril, conforte essa criança, não tente introduzi-lo nada na boca, tente rodar-lhe o corpo ou a cabeça para o lado, mantendo sempre as vias aéreas superiores elevadas para que possa haver uma oxigenação aí dessa criança. Depois de uma criança ter tido a crise convulsiva febril, ou até mesmo durante essa crise convulsiva, essa criança deve ter sido levada a um pronto atendimento para ser avaliada, tá certo? Se essa criança tiver com mais do que 5 minutos de crise convulsiva, chamem o SAMU 192, ou no caso, se vocês tiverem aí um transporte para poder se locomover até o pronto atendimento, o pronto-socorro, leve essa criança imediatamente para que ela seja avaliada por um pediatra, tá bom? Trate a febre da criança com medicamentos, que não evitará necessariamente a convulsão,
mas pelo menos vai dar uma evitada. Se tiver problemas ou questões a apresentar, gente, entre aí em contato, com certeza, com o pediatra da criança mais para frente, para que possa ser agendada uma consulta, para que esse pediatra possa estar encaminhando essa criança para uma avaliação de um neurologista infantil. Gente, é isso aí. Bom dia! Terceiro bloco chegando aí à sua casa, hein? Para que você possa ficar bem informado. E agora, doutor, o que eu faço? Meu filho teve uma crise convulsiva febril. Tá tudo aí. Fiquem de olho no nosso programa, que a gente volta já já aí com o nosso quarto bloco. O quarto bloco tá vindo aí recheado de notícias. É isso mesmo, é o nosso Bem Saúde News. E a gente volta já já. Espero que vocês estejam gostando. É o nosso Bem Saúde. Comigo, Dr. Rogério Costa Almeida. Até já. Bom dia. Bem Saúde entrando aí na sua casa. Quarto bloco, notícia pra você. Até já. É isso aí, gente. A gente voltou pro quarto bloco aí no nosso Bem Saúde, o nosso programa de temas. E a gente vai estar dando informação pra vocês aí. É o Bem Saúde News, nosso quarto bloco. Comigo, Dr. Rogério Costa Almeida. Gente, a gente tem tudo nos nossos programas. Temos informação, temos previsão do tempo, temos música, temos muito conteúdo aí. Se inscrevam, deem o seu like, compartilhem. É importante que vocês curtam e encaminhem para as pessoas que vocês gostam os nossos programas. Esse é o nosso Bem Saúde. E olha, gente, a gente vai entrar aí para vocês com notícia, hein? A gente vai começar aí com notícias do dia para vocês. Vamos entrar aqui no sistema para a gente poder passar aí as principais notícias para vocês. É isso aí, tem notícia quente aí, hein? É isso mesmo. Olha só, hein, gente. É isso aí. No dia 30 de outubro de 2022, a gente teve aí o segundo turno das eleições presidenciais, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser o presidente que vai administrar o nosso país aí a partir do dia 1º de janeiro de 2023. A gente tem uma notícia aí sobre ele. Lula e o Alckmin adiam a definição sobre a forma e o tamanho da PEC da transição. Partidos da base de Lula podem ter 11 ministérios em um novo governo. Boulos participará de equipe de transição de Lula com foco em cidades e habitação. Outra notícia, Tite anuncia os 26 convocados para a Copa com Daniel Alves e Gabriel Martinelli. Já já a gente vai saber quem são, hein? Olha aí, em primeira mão aí para vocês. Bom, outra notícia aí, veja as datas e horários dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Auxiliares de Lula articulam para travar indicações de Bolsonaro a serem analisadas. Uma outra notícia. Defesa diz que o relatório das Forças Armadas sobre urnas será entregue ao TSE no dia 9 de novembro. Ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, Moraes, manda polícias identificarem veículos dos bloqueios em quartéis. Outra notícia. Justiça aponta ausência de indícios mínimos e arquiva processos contra Caboclo. Outra notícia. Covid-19, nova cepa tem poder de transmissão maior do que a Omicron, diz infectologista. Bom, gente, aí a gente vai dar uma notícia de esportes para vocês aí e vamos saber quem são os 26 convocados para a Copa do Mundo. E vão aí a lista dos convocados. Olha só, hein, gente.
E olha só aí, gente, 26 já foram os convocados, tá certo? 3 goleiros, o Alisson, o Ederson e o Everton. Os laterais, Alexandro, Alex Telles, Danilo, Daniel Alves, Bremer como zagueiro, Éder Militão como zagueiro, Marquinhos como zagueiro, Thiago Silva zagueiro, meio-campista Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Antony atacante, Gabriel Jesus atacante, Gabriel Martinelli atacante, Neymar atacante, Pedro atacante, Rafinha atacante, Richarlison atacante, Rodrigo atacante e Vinícius Júnior atacante. Esses foram os convocados aí pelo técnico Tite para a Copa do Catar, que começa no dia 20 de novembro deste ano, tá certo? Primeira vez aí que a gente vai ter uma Copa do Mundo no final do ano e termina dia 18 de dezembro, tá bom? Gente, agora a gente vai passar para vocês aí os jogos da seleção brasileira. Olha só, o primeiro jogo da seleção brasileira, que pertence aí ao grupo G da Copa do Mundo do Catar, vai ter seu primeiro jogo no dia 24 de novembro contra a Sérvia, às 16 horas no horário de Brasília. 24 de novembro, se eu não me engano, numa quinta-feira, tá? Hoje é dia 7, 7, 14, 21, 22, 23, isso, quinta-feira, dia 24. No dia 28 é o segundo jogo da Copa do Mundo do Catar com o Brasil. O Brasil está diante da Suíça, tá certo? A última partida da fase inicial, ela ocorre em 2 de dezembro, às 16 horas, frente a Camarões. É o terceiro jogo aí. Então são 3 jogos já definidos para essa primeira fase. Primeiro jogo dia 24, tá certo? De novembro, aí contra a Sérvia às 16 horas. O segundo jogo dia 28 de novembro, a 1 hora da tarde, contra a Suíça. E o terceiro jogo às 16 horas, no dia 2 de dezembro, contra Camarões, tá bom? Então essas aí são as principais notícias que a gente tinha que dar para vocês aí do nosso Bem Saúde News, tá bom? E a gente volta já já com a previsão do tempo. Gente, antes de mais nada, para a gente poder iniciar nossa previsão do tempo, que eu falei para vocês aí, seria o nosso quinto bloco, né? Eu queria dar um recadinho para vocês, muito importante, tá? A gente estava falando aí sobre uma notícia que a nova cepa tem poder de transmissão muito maior do que a Omicron, diz o infectologista, tá? A CNN Rádio, Márcio Neab, disse que o aumento de casos na Europa e os Estados Unidos serve de alerta para o Brasil. Olha aí, hein, gente? Essa pandemia ainda não terminou, tá certo? O aumento de casos de Covid-19 na Europa, Estados Unidos e Canadá serve de alerta para o Brasil, que já apresenta um número de testes positivos de acordo com a Abrafarma. Esta é a avaliação do infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Márcio Neab. A CNN Rádio há uma conjunção de fatores que explica a escalada de casos que pode se transformar em uma nova onda. Existe um tempo que tivemos nessa última onda, a diminuição da imunidade e também das vacinas, além da entrada de novas cepas. No último fim de semana, o Rio de Janeiro identificou a cepa BQ.1 por meio de sequenciamento genético. Neab explica que mesmo com a vacina e quem já tinha tido a doença, essa nova cepa tem um poder de transmissão maior do que a Omicron. Em termos de gravidade, não tem a mesma da alfa, gama e delta, mas essa nova infecção pode levar a internações, óbitos e infecção pode levar a síndrome da Covid longa, completou. Oh, meu pai eterno, hein? Segundo a infectologista, precisa existir uma atenção especial a respeito de qual é a população que está sendo internada neste momento. A maior parte de pessoas que não tomaram a dose de reforço ou crianças que não puderam se vacinar
somado a isso, a diminuição de restrições como obrigatoriedade das máscaras. O infectologista reforçou que há necessidade de que se busque a dose de reforço, em especial aqueles que são mais vulneráveis à doença. Além disso, ele recomenda o uso de máscaras, o isolamento por 10 dias de quem tem sintomas de Covid, tá bom? A gente precisava passar essa notícia aí para vocês aí no Bem Saúde News, até porque Bem Saúde é um programa de muitos temas de doenças, inclusive que a gente fala. E a gente precisa dar sempre algum tipo de notícia aqui para que vocês possam ficar bem informados, tá bom? Bom, terminamos agora sim o nosso Bem Saúde News, certo? E a gente vai partir aí para a previsão do tempo. É isso aí. É o nosso Bem Saúde News, comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. Espero que tenha sido bem aproveitado para vocês este conteúdo das informações que a gente procura passar para vocês cada vez mais, tá bom? A gente volta já já com a previsão do tempo. Previsão do tempo, quinto bloco chegando aí na sua casa. Olha a chuva! É isso aí, gente. Iniciamos agora a nossa previsão do tempo aí para vocês. A gente vai estar dando para vocês aí tudo que vai acontecer aí essa semana no nosso tempo. Vamos Já lá. pensou o seu currículo ser um dos primeiros? Olha só, hein, gente. E a previsão do tempo aí do dia 8 de novembro até o dia 14, hein? Gente, choveu muito neste final de semana em áreas do Nordeste do Brasil e várias cidades registravam chuvas muito além da média climatológica para o mês de novembro. Isso aconteceu devido a nuvens carregadas espalhadas pela região e um corredor de umidade que se formou nos últimos dias. Agora a tendência é que essa chuva ela perca intensidade no Nordeste e volte para a região Sudeste. De forma geral, os índices de água no Brasil, no país, estão bem elevados, graças a Deus. Principalmente em áreas da região Sul. Então quer dizer que não vai ter aumento de conta de luz, né? Bom, Sudeste e Mato Piba, com acúmulos de água no solo passando aí de 80%. O mesmo acontece em boa parte do centro-oeste do país, principalmente em áreas do norte do estado de Mato Grosso. Na maior parte do país nessa semana, a tendência ainda é de instabilidades no centro e no norte. Portanto, nesta terça-feira, estas regiões seguem em alerta para chuva, que pode vir de moderada a forte intensidade. E não se descarta, inclusive, o risco para a queda de granizo em estados como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, principalmente até o dia 10 do mês de novembro. Tá certo? Bom, já na região sul do Brasil, por enquanto, não tem áreas de instabilidade a ponto de provocar tempestades. Mas a chuva deve ganhar força ao longo desta semana e a partir da quarta-feira, dia 9 de novembro, a chuva já volta para o centro-sul do país, pegando Mato Grosso do Sul, oeste do estado do Paraná e de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, com acumulados que podem até passar de 75 milímetros. Na região nordeste, a chuva ela perde a intensidade, mas ainda tem algumas áreas de estabilidade na região do Mato Piba, como falei para vocês, e favorecem as pancadas de chuva pontuais e mais isoladas ao longo da semana. Isso deve manter os índices na água do solo bastante elevados. Nas áreas produtoras aí de Mato Piba, o grande destaque esta semana é o retorno das instabilidades para o estado de Minas Gerais. São esperados acúmulos mais elevados em áreas do centro e sul do estado, pegando até mesmo o Vale do Jequitinhonha, sul de Minas, áreas da região de Mogiana Paulista, Mogiana Mineira, áreas também do Vale do Paraíba e até mesmo do Rio de Janeiro. Os acumulados podem passar facilmente de 100 milímetros ao longo desta semana. Isso acaba contribuindo para produtores do café arábica que estão em fase de enchimento de grão no estado de Minas Gerais. No entanto, a chuva muito volumosa em curto período de tempo também acende
o alerta para o risco de erosão do solo nas áreas produtoras de café. Então, muita atenção para o estado de Minas Gerais ao longo da semana e também nas 2 semanas seguintes, tá bom? Então, essa daí é a previsão do tempo para esta semana, aí do dia 8 ao dia 14 de novembro. Gente, este aí foi o nosso 5º bloco, previsão do tempo. E a gente volta aí já com clipe. É isso aí. Temos clipe no nosso Bem Saúde. Bom dia, bom dia, bom dia. Se inscrevam no nosso canal, deem seu like, curtam, compartilhem. É o nosso programa Bem Saúde. Temos genética, temos pediatria. E agora, doutor, o que eu faço? Agora a gente vai pro nosso 4º bloco aí chegando. 4º não, né? A gente já falou aí 4º, 5º bloco. Vamos para o 6º bloco aí. E a gente vai falar tema de autoajuda. Vamos falar sobre ansiedade, tá bom? Clipe a gente vai deixar pro finalzinho. Vamos ter clipe internacional e clipe nacional. É comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. Até já. É 5 segundinhos, a gente já volta. Até já. Voltamos. Gente, Tatiana, os nossos programas todos têm música. Acho que é muito legal a gente levar uma energia boa para vocês. Assim a gente leva informação também de uma forma um pouquinho mais informal. E é isso aí. A gente está entrando agora no nosso 6º bloco, tema de autoajuda. Vamos falar sobre o mal aí do século, hein? Ansiedade e depressão. É isso aí, gente. Olha só, hein? A gente tem vivido aí momentos na atualidade de muito desespero, muitas vezes de muito estresse, de muita falta de entendimento do que está acontecendo. Muitas vezes a gente quer se considerar aí um grande competidor do mundo virtual. A gente não consegue alcançar os downloads. Por quê? Porque às vezes a velocidade do nosso cérebro ainda não está compatível com a velocidade dos downloads que são feitos aí nos celulares, nas diversos aparelhos aí, principalmente computadores, notebooks, tablets, tudo isso aí. Então a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso, tá? A gente está vivendo aí uma época muito feroz de algo que está consumindo demais o nosso interior. É o que a gente chama de ansiedade. Ansiedade nada mais é do que um distúrbio, tá certo? Um distúrbio psicológico, onde muitas vezes a preocupação intensa, excessiva e persistente e o medo de situações cotidianas traz aí uma fobia, algo tenebroso para o nosso interior. Às vezes a gente procura sempre ter um pouco mais de calma, de tranquilidade com tudo que acontece no dia a dia, mas muitas vezes a gente começa aí a cometer o nosso próprio físico, né? A gente tem ouvido muita gente aí infartar, morrer até, às vezes perder a vida por infarto súbito, algo muito súbito. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai trabalhando aos poucos no nosso corpo, no nosso físico, na nossa mente, no nosso organismo, e isso prejudica de tal forma que às vezes a gente não dá conta de como isso tudo está atrapalhando a nossa vida no nosso dia a dia. A ansiedade, ela pode ocasionar estresse, o estresse pode ocasionar pressão alta, diabetes, doenças coronarianas, vários tipos de distúrbios, às vezes até distúrbios de tireoide, metabólicos também. E isso aí é muito importante, que a gente possa sentir nada mais, nada menos do que o nosso médico interior saltar para fora e falar: não está dando certo tudo isso, algo está ocorrendo comigo, eu estou muito ansioso, estou com medo de algumas situações e isso está me causando grandes problemas. Então a ajuda psicológica aí é muito importante para o tratamento da ansiedade e às vezes até a ajuda psiquiátrica, tá certo? Gente,
uma das causas que a gente mais leva aí como indicador da ansiedade são às vezes os nossos sentimentos excessivos de que tudo ocorra de uma forma muito rápida. E isso não pode acontecer, tá certo? Tem pessoas que às vezes têm grandes graus de ansiedade, elas se conturbam tanto que elas não conseguem nem levar um lazer direito, porque elas às vezes se preocupam com horários. A gente já tem uma rotina, uma dinâmica tão cruel, né? No dia a dia, principalmente a nossa semana, a gente sempre fala agora sextou, porque a gente não vê a hora com que o final de semana chegue até nós, para que a gente possa curtir um pouquinho, pelo menos ter um esvaziamento mental aí quanto às nossas obrigações do dia a dia. E quando às vezes a gente está num lazer, a gente ao mesmo tempo está se preocupando em esse lazer se fazer dentro do tempo em que se fazia as nossas obrigações profissionais. Eu sempre penso no seguinte, né? A gente precisa ter uma certa cautela. A gente tem compromisso de segunda a sexta. Se a gente tem algum divertimento no sábado e no domingo, por que tem que ser um compromisso tão acelerado ou às vezes tão criterioso, né? A ponto de fazer com que a gente tenha um horário fixo para a gente poder entrar e sair em determinado local, principalmente às vezes algo que é assim tão proveitoso, tão gostoso, né? Às vezes um evento, algo que a gente tem que ter aquela obrigação de estar naquele horário, não sei o que tal. Não, olha, eu tenho obrigação de estar nos meus horários aqui na minha profissão, né? Eu tenho que estar, às vezes, eu posso ter até um atraso de 10, 15 minutos, mas assim, a gente tem que ter aquela obrigação de entrada, de saída, de almoço, de tudo isso, né? Mas final de semana, se a gente vai em determinado local para um lazer, a gente chega às vezes atrasadinho uns 10, 15 minutos, 20, meia hora, às vezes até uma hora. Mas o importante não é a quantidade, é a qualidade. Às vezes a gente está num meio tão gostoso, um ambiente tão proveitoso, né? Uma conversa tão calórica, aí tão boa, que às vezes um curto espaço de tempo não é para a gente poder se preocupar com horário, cobranças de horário. Isso é uma coisa muito chata, uma coisa que às vezes torna até o evento, o passeio, um pouquinho cansativo, né? Então a gente precisa também dar uma certa liberdade para que as pessoas possam também ter aquela dinâmica de não ter o mesmo ritmo que tinha nos seus trabalhos e poder ter um certo lazer. Então, às vezes, a gente trata, através da ansiedade, situações que são tão benéficas para o nosso dia a dia, aí, nosso final de semana, e a gente acaba, às vezes, até tornando isso um pouquinho físico, né? A gente acaba tornando um pouquinho fóbico isso, e principalmente também a gente acaba trazendo isso como uma doença. Então a ansiedade é algo que acomete demais as pessoas. Algumas pessoas elas têm ansiedade e elas têm alguns tipos de sintomas, né? Principalmente também elas desenvolvem uma respiração mais ofegante, uma falta de ar, palpitações, dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor, vontade de roer as unhas, agitação nas pernas e nos braços, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, enjoo e às vezes até vômitos, tá certo? Esses às vezes são alguns sinais e sintomas do transtorno da ansiedade, tá bom? Gente, o que causa ansiedade? Com certeza o dia a dia, né? Diversas causas existem sozinhas ou combinadas, mas elas podem desencadear o transtorno da ansiedade, tais como traumas, estresse, genética, doenças físicas e até mesmo a depressão. É comum às vezes as pessoas ou o paciente ele alternar entre quadros de ansiedade e quadros de depressão, pois uma condição pode gerar a outra, tá certo? Quais são os piores sintomas da ansiedade? Gente, um dos maiores sintomas da ansiedade são a preocupação excessiva. Às vezes a gente tem uma preocupação excessiva com o horário. Dia de semana, quando chega no final de semana também tem a mesma preocupação. Então, gente, pode crer que final de semana vai se tornar uma de segunda a sexta. Por quê? Porque essa preocupação não está indo embora. O final de semana serve para a gente descansar a nossa mente. Tá? Isso pode provocar insônia, ganho de perda ou perda de peso muito acentuado,
determinadas situações também, como por exemplo, às vezes alguns problemas que a gente passa durante a semana, não tentar tirar da cabeça, não tentar resolvê-los, mas tentar tirar pelo menos um pouquinho da nossa mente, para que a gente possa não concentrar aí na nossa memória e transformar isso tudo em crises de pânico, tá certo? Acelerar muitas vezes até o nosso coração e causar aí o que a gente falou no primeiro bloco, aí no tema de área médica, até um infarto. Muitas pessoas, às vezes pelo grau de ansiedade que tem, elas podem até desenvolver um infarto, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E muitas pessoas, às vezes, transformam a ansiedade em fobias, em medos. E essas ansiedades, muitas vezes, elas se tornam até depressivas. E às vezes a pessoa não se trata nem só com um psicólogo, mas às vezes precisa de um tratamento até psiquiátrico, tomando medicações para poder controlar tudo isso. É isso que a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Higienização mental, a gente fazer um programa diferente, deixar o final de semana mais tranquilo, não ficar obcecado por horários, né? Final de semana a gente não precisa ter aquele comprometimento com o horário. Claro, a gente não vai ser desrespeitoso a ponto de chegar num evento que às vezes a gente tem com 3, 4 horas depois, né? Aí não dá. Mas assim, pelo menos a gente tem que manter uma certa, não uma disciplina com o horário. Ah, tá marcado para as 19 horas, não chega umas 19h30, 19h40. É até bom para que a pessoa que está promovendo o evento possa, se tiver algo de última hora, ou às vezes um problema de última hora, ela possa aí remanejar o seu tempo para poder controlar e solucionar algum problema que tenha surgido de última hora, tá certo? Mas a gente precisa ter esse tipo de feeling, esse tipo de cuidado que as pessoas também precisam, de que haja não um compromisso, mas que tenha um grau assim um pouquinho melhor do que o dia a dia que a gente tem de segunda a sexta, tá certo? Para que a gente possa ter uma conversa calórica, uma conversa muito natural, que não seja aquela cobrança toda, tá certo? Então vamos tentar diminuir um pouquinho a ansiedade para que a gente possa aí ter um ritmo melhor, um desaceleramento aí das nossas mentes, das nossas fobias, nossos estresses, para que a gente possa aí ter muito cuidado com tudo isso, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso tema de autoajuda, o nosso 6º bloco. A gente falou aí sobre a ansiedade, tá bom? E eu vou pôr umas frases aqui para vocês verem o que a ansiedade pode. E olha só aí, frases de autoajuda. Viver com ansiedade é viver pela metade, por não conseguir aproveitar o presente. Vamos a mais uma frase. Respira fundo, você não está no tempo errado, você vai chegar lá, você sempre foi essa imensidão, a sua ansiedade não é maior do que você. Mais uma frase. Depressão é o excesso de passado em nossas mentes, ansiedade é excesso de futuro, o momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. Ansiedade é isso, nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando. Olha só, hein? Você só precisa ter calma e não desejar tanto. Do desejo é que saem as angústias. Mais uma frase. A vida de um ansioso não é o drama que muitos julgam, é a inquietude no coração que poucos sentem. Mais uma frase. É muito difícil quando as crises vêm. Do nada seu corpo todo dói. A dor no peito parece que vai te matar. E por alguns minutos você queria que realmente ela te matasse, porque você não consegue ver motivos e nem razões para viver. Seus pensamentos aceleram e te dominam completamente. Tudo isso acontece, não é porque você é fraco ou fraca, mas sim porque tudo que você está sentindo é muito intenso e você não tem mais controle de si. Você quer falar. Olha só, hein, gente. Senhor, acalma-se a ansiedade em meu peito. Ajuda-me a esperar com paciência pelas respostas que não dependem de mim. Refrigera minha alma diante das aflições. A ti toda a honra e toda a glória do Senhor. Independente dos resultados, sigo agradecendo e lutando. Amém. Olha só, hein, que bonita
uma oraçãozinha muito legal. Ansiedade, sensação de angústia, coração acelerado, apertado, com medo do que não aconteceu, do que pode acontecer ou do que nunca acontecerá. Esse é o nosso tema de autoajuda. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta já já com um clipe. É o nosso Bem Saúde Music, chegando aí até você. Olha aí, gente, voltamos aí com o nosso Bem Saúde. É isso aí, e a gente tá quase nos nossos momentos finais. A gente vai entrar agora nos clipes. É o nosso Bem Saúde Music. Com vocês. E, gente, olha só, hein? No nosso Bem Saúde Music de hoje, a gente vai ter um clipe nacional e um clipe internacional, tá bom? A gente vai começar agora pelo clipe internacional. E antes de a gente começar essa música, eu acho muito legal, eu escolho às vezes umas músicas, eu não sei se é do gosto de vocês, mas eu procuro fazer o máximo para poder agradar a todos vocês, tá bom? É isso aí, antes de mais nada, um bom dia, bom dia, bom dia, bem caloroso, com muito amor, com muito carinho, com muita saúde para todos vocês aí, que Deus abençoe a todos nós. Bom, a gente vai entrar aí com uma banda chamada Banda Gênesis, tá, gente? E é o seguinte, a Banda Gênesis foi uma banda britânica de rock formada em 1967, quando seus fundadores Anthony Phillips, Peter Gabriel, Michael Rutherford e Tony Banks ainda estudavam em Charterhouse School, tá certo? E a gente vai apresentar para vocês aí, através dessa Banda Gênesis, uma música muito legal, tá bom? E vamos lá, a gente vai de clipe. Começando aí com a Banda Gênesis, Invisible Touch, tá bom? Quem quiser procurar aí na internet, no YouTube, procurem essa banda Gênesis, Invisible Touch é o nome da música, tá bom? E a gente está começando com um clipe, é isso aí, clipe internacional. I can direct videos, mate. I can direct videos. It's no problem. Pout, baby, pout. Banda Gênesis, clipe Come on, baby, give me all your... internacional, Invisible Touch. Começando, nosso clipe.
clipe internacional no nosso Bem Saúde. E a gente tá voltando agora. Com o nosso Bem Saúde. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso clipe internacional. A gente tá buscando sempre músicas aí que fizeram sucesso nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, 2000, tá certo? Mas é isso aí. Clipe internacional do Bem Saúde Music. E agora a gente vai para um clipe nacional. Olha, 1997, hein? A gente tinha aí uma banda chamada de Orquestra da Terra. Nossa, Orquestra da Terra? Eu não lembro. Pois é, vocês vão lembrar. Por quê? Porque acontece que vocês vão ouvir todos os dias aí a partir, acho que dia 7 ou dia 14 da semana que vem, não sei se já começou. Mas o Rei do Gado, né? Tá voltando aí, sucesso. Uma novela de Benedito Rui Barbosa. Voltando aí no horário do Vale a Pena Ver de Novo, no lugar da Favorita. Tá certo? E tá retornando aí. Grande sucesso aí com Antônio Fagundes, Patrícia Pilar, Glória Pires, Raul Cortez. Um grande elenco que falava muito sobre a disputa de terras aí dos Bergesnazi e dos Mezenga, tá? E a gente teve aí todo dia essa abertura. E a gente vai estar voltando aí e vamos falar um pouquinho sobre essa banda chamada Orquestra da Terra, tá certo? Que praticamente a Orquestra da Terra, ela foi um grupo vocal dedicado ao estilo sertanejo. O grupo foi formado por Nil Bernardes, Carla de Castro, Kátia Vieira, Kátia Cris e Márcio Flores. Em 1996, a canção Rei do Gado foi incluída na trilha sonora como tema principal da telenovela O Rei do Gado. A abertura do Rei do Gado é desta música. E é hoje que a gente está mostrando para vocês aí um pouco de sertanejo. Orquestra da Terra, com vocês, O Rei do Gado. É isso aí. Orquestra da Terra, O Rei do Gado. Sou desse chão Com onde o vocês. rei é peão com um laço na mão. Laça, fere e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Vão livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Sou desse chão, sou da terra, raiz, sou a relva do campo e pra sempre serei. Sou esse rei, sou pirão, laçador do sertão, sou senhor, mas por força da lei. Ser mais feliz e quem sabe serei. Vão livres pensamentos meus, vão pelo ar, me fazem sonhar e sentir-me um Deus. Sou
É clipe nacional, Orquestra da Terra, é isso aí. Rei do Gado. Já já, não vale a pena ver de novo. É isso aí, gente. Bom, amigos, amigas, é o seguinte, tô eu voltando aqui, tô eu de volta para falar para vocês que é o seguinte. Foi um grande prazer a gente poder estar aí durante o ano inteiro gravando o nosso Bem Saúde. Desde o ano passado, quando a gente começou esse programa, a gente propôs para vocês uma temática diferente aí na internet, para a gente poder trazer muita informação, aprendizado. Não são aulas, mas é algo que é informal para vocês terem conhecimento, poder saber no dia a dia o que fazer. Quem quiser, tem disponíveis vários Bem Saúde aí que a gente gravou desde o ano passado. A gente completou um ano de programa, tá bom? E o Bem Saúde vai entrar de férias, exatamente. Por quê? Porque a gente tem um mês de novembro aí de Copa, a gente também tem um mês de dezembro de Natal e Ano Novo, a gente vai entrar de recesso e a partir do mês que vem, e aí a gente não vai mais produzir os Bem Saúdes aí até o final do ano. Esse foi o último programa do ano de 2022. A gente deseja para vocês muitas felicidades, muita paz, muito amor, um ótimo final de ano, e o ano que vem, 2023, a gente está voltando novamente com o nosso programa Bem Saúde, com várias novidades. A gente está cada vez mais tentando incrementar para vocês aí, para deixar bem dinâmico e algo que não seja tão pesado como o dia a dia. A gente traz as notícias, tudo que a gente pode trazer, a gente traz para vocês de novidade, tá bom? Então, a gente está se despedindo aí de vocês. Vamos para a nossa aberturinha do Bem Saúde e a gente volta em 2023. Na próxima semana a gente vai estar com o Acontece, a nossa revista eletrônica mensal. Depois a gente entra aí com o Vídeo Dicas na outra semana. E depois, no final de novembro, com o Bebê a Bordo, que também vai estar fazendo as suas últimas apresentações aí deste ano, tá bom? E a partir de dezembro a gente vai ter uma comemoração toda especial de Natal. A gente vai ter o Casa Prática de Natal, o Vídeo Dicas de Natal, o Acontece de Natal. Vai ser muito bom, tá bom? E é isso aí. Muita programação até o final do ano para vocês. Muita informação, muito carinho e muito amor. E vamos no finalzinho com a nossa aberturinha. Até 2023, nosso Bem Saúde. Fiquem com Deus, falem Deus para as nossas crianças. Tudo de melhor para vocês. Que Deus os abençoe. Inscrevam-se, compartilhem estes vídeos, curtam, deem o seu like. A gente precisa muito do like de vocês. Grande abraço e até a próxima semana com o nosso Acontece. Notícias aí do mundo, do Brasil, entretenimento, esporte, a gente tem música, clipe e tudo mais. Muito obrigado pelo carinho de todos, fiquem com Deus. Sou o Dr. Rogério Costa Almeida e se inscrevam, deem o seu like, compartilhe os nossos programas. Até 2023 com o nosso Bem Saúde. Muito obrigado pelo carinho de todos.